Boa noite, hoje nós estamos aqui, eu estou com as minhas colegas advogadas, a doutora Marcela, especialista na área do trabalho, mãezinha agora, grávida de 4 meses, com a doutora Jéssica, especialista em direito de família, mãe solo. Também estou com a doutora Luísa, especialista na área de direito médico, mãe de 3 filhos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está aqui hoje um pouquinho para falar mãe, doutora ou doutora mãe? Vamos comentar um pouquinho sobre o dia de cada uma, como mãe, grávida. E aí eu vou passar um pouquinho a palavra aqui para minha amiga, a doutora Luísa. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão assistir esse podcast. E é legal a gente começar a falar que essa ideia surgiu, inclusive por causa de um post da doutora Marcela, que vamos parar com essa formalidade, né, gente? É todo mundo amigo, todo mundo mãe, e todo mundo tá aqui buscando o quê? Se entregar da melhor maneira possível, como a doutora Fátima falou. Nós somos mães ou não somos profissionais? Na verdade, a gente é tudo, né? E o que é interessante, o porquê que veio toda essa história da gente imaginar, falar sobre um podcast e por que essas pessoas se juntaram. São pessoas com idades, né, um pouco diferentes, em momentos profissionais e também pessoais diferentes. Doutora Marcela, grávida. Doutora Jéssica, mãe de uma meninona que tá aqui com a gente, vai me falar se isso não é uma maternidade efetivamente, com um lado de doutora e maternidade aqui. Também tem 10 anos, né? A pequena. Eu, que vos falo, mãe de 3, com uma maternidade completamente diferente. A primeira de um primeiro relacionamento e a segunda com um bebezinho aí de 2 anos. E a doutora Fátima, mãe de uma de 25 anos e advogada. E advogada, olha só que beleza. Então, quando a gente pensou em falar sobre esse podcast, coincidiu que eu não sei se vocês repararam, essa semana nós temos tanto o Dia das Mães, como também a divulgação de um estudo relacionado ao perfil dos advogados e advogadas. Hoje, nacionalmente falando, nós já temos um percentual de igualdade, ou seja, 50% mulheres e 50% homens. Em São Paulo, mulher um pouquinho mais avançado. E quando a gente pensa também desse lado de maternidade, 26% das mamães são mamães solos, advogadas e mamães solos. A gente sabe que mesmo tendo uma família estruturada, é difícil, as dificuldades batem, que tem aquela carga do que a gente fala, que é aquela carga invisível, que só quem é mulher e quem é mãe sabe o que é. Mas falar sobre tudo isso e trazer essa dinâmica de momentos diferentes é o que a gente pretende. A doutora Marcela que está grávida, não se assuste no primeiro momento, a maternidade é legal, tá? Eu te garanto, não teria 3 se não fosse. É maravilhosa. Mas tem sim aqueles pontos que a gente precisa discutir. Nós precisamos discutir como sociedade, nós precisamos discutir como mulheres. E mulheres que pensam e olham como um todo. E aí eu queria passar uma palavra um pouco para nossas convidadas, falar um pouquinho, Marcela, experiência. E aí, como é que tá esse começo de gestação? Qual que é a expectativa? Bom, olá a todos, né? Como você bem disse, a gente não sabe o horário que vai ser transmitido, mas achei muito legal, realmente, essa ideia, né? Essa reunião nossa veio de um post que eu fiz, porque eu já estava programando os meus posts para a semana do Dia das Mães. Então, como já saiu o primeiro, eu já vim com uma dificuldade que eu tive enquanto mulher e grávida. Então, eu tive a ideia de passar para as mulheres grávidas exatamente quais são os direitos delas, o que a gente tem que fazer na nossa profissão para que realmente esse direito nosso, previsto em uma lei federal, não seja cerceado. Claro que as expectativas são ótimas, é um momento muito feliz da minha vida, mas eu confesso que enquanto advogada tá sendo uma batalha diária. Isso porque toda vez que a gente vai entrar no fórum, é um direito, tá previsto, artigo, tá, gente, 7º-A do Estatuto da OAB, inclusive imprime, que eu sempre deixo na minha pastinha. Um dos direitos que nós temos é não passar pelo detector de metais.
toda vez que eu vou no fórum que eu preciso passar pelo detector de metais é uma complicação. Mas no fim eu consigo que esse direito seja respeitado. Outro ponto também, que foi justamente o que eu trouxe no meu vídeo. Outro direito que nós temos, enquanto advogada, é realmente gestante, é a preferência na sustentação oral e também a preferência nas audiências. E aí eu tive esse ponto muito forte que aconteceu comigo em uma audiência, que tava um calor muito grande, eu tava já passando mal. Chegou o horário da minha audiência, todas as partes já estavam lá. E aí eu fui pedir, né, a minha preferência pra juiz, até então eu não tive problema com nenhum juiz. E ela falou simplesmente pra mim que ela não ia deferir o meu pedido. E nesse momento, então, eu tive que me colocar, e aí vem as grandes dificuldades, né, de falar, excelência, com todo respeito, isso não é um pedido, é um direito. E aí, quando eu disse isso, ela já até se ajeitou assim na cadeira, né? Ela, não, doutora, veja bem a pauta. Eu falei, excelência, é um direito meu, eu já tô passando mal. Aí, no fim, depois de uma séria discussão com ela, aí sim foi me dado esse direito. Mas, assim, muitas dificuldades são colocadas para nós, né, nesse ponto. Então, achei muito legal de compartilhar e saber que mesmo com essas dificuldades, nós continuamos, né? Eu continuo trabalhando e vou continuar trabalhando até onde eu puder, minha médica permitir. Mas é uma fase muito legal da vida, com certeza. A gente tem um objetivo comum, né? Antes da gestação, eu digo por mim, e até já dando um spoiler, conversando com a doutora Jéssica hoje, eu faço um depoimento que eu não tinha vontade de ser mãe. A Manuela, que é a mais velha, que tem 15 anos, ela aconteceu, não foi planejado. E só que a minha cabeça, a partir do momento em que eu fiquei sabendo da gestação, é claro, tem aquele momento de pânico, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Tô no último ano da faculdade. Tem pretensão de concurso público. Na época, eu adorava direito penal, Deus do céu, que eu tinha na cabeça. Mas, enfim, a gente percebe, dá aquele choque de realidade, que eu acredito que seja diferente do seu, até porque quando uma coisa é planejada, quando eu vejo o Heitor, é completamente diferente até você viver a gravidez. Você estruturar um escritório, você já ter um plano ali traçado de como que vai ser quando simplesmente acontece. E pode acontecer. Esse susto, ele tem duas opções, né? Então, ou você paralisa, ou você segue. Normalmente, você segue adiante com o objetivo de que, cara, agora eu tenho um filho, eu tenho uma filha, é por ela que eu tô correndo atrás, fazendo, né, tudo que eu posso e não posso para ser feito. Direitos, eles têm que ser conhecidos, têm que ser explanados, e a gente, melhor do que ninguém ali, pode falar a doutora Jéssica, que defende mães, e tá ali, já tem ali uma história de vida, e essa história de vida eu entendo até que se transformou numa bandeira, né? Numa bandeira a ser colocada para mulheres, para que elas entendam efetivamente quais são os direitos delas e principalmente que elas não estão sozinhas. Luísa, que lindo! Bom, vamos lá, gente. Eu sou a Jéssica, do Direito para Mamães. Quem não me conhece, já vou pedir para me seguir, do @Direito para Mamães. Não existiria a Jéssica, não existiria o Direito para Mamães se não existisse a Lívia. Ser mãe da Lívia é a coisa mais linda que eu fiz na vida. Se alguém diz, meu sonho é ter um filho, tenha. É a coisa mais linda. Porém, se você tem dúvida se quer ter um filho ou não, ou se não pretende ter um filho, não tenha. Porque ser mãe da Lívia é a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Quando eu passei a atuar com o direito das famílias, na verdade eu fui bem relutante, tá, gente? Eu comecei a atuar com o direito do trabalho, direito empresarial, porque se vende ainda a ideia que direito das famílias não é uma advocacia de sucesso. Muito pelo contrário, direito das famílias é uma advocacia de sucesso sim, mas se você tem missão. Porque não dá para fazer o direito das famílias sem ter empatia, sem ter um conhecimento de recorte de gênero e raça. A maternidade, ela ainda é vendida como um cuidado sublime, como se toda mãe nascesse mãe. A partir do momento que nasce um filho, nasce uma mãe. Muito pelo contrário, a maternidade existe um recorte social. Não estaria na Constituição Federal o cuidado
como uma responsabilidade do pai e da mãe, se não fosse interesse do Estado que a gente criasse um cidadão e esse cidadão chegasse pronto pro trabalho, pronto para não cometer crimes. Então, assim, temos que ver a maternidade como um trabalho, sim. Não só como um cuidado genuíno, que todas as mães amam, nós amamos os nossos filhos, mas nós abdicamos do nosso tempo. Tá? Então, o direito para mamães, ele vem para as redes sociais, ele vem para a internet, vem para o podcast, para tratar a maternidade como o cuidado, como um recorte social. A gente não pode, eu quero discordar de você, dizer que toda mãe segue. Não, não é toda mãe que segue. Exceção. É a mãe a mãe que segue a exceção, porque existem tantas barreiras, tantos na corrida entre um homem pai e uma mulher mãe, a mãe perde. A mãe perde miseravelmente, não porque a gente não ama, mas porque existe um trabalho invisibilizado da mãe. Sim. É conveniente para a sociedade que a mãe marque as consultas médicas e vá no médico. É conveniente à sociedade que a mãe leve na escola, que a mãe participe da reunião. O pai, ele é um mero ouvinte. É um mero telespectador daquela criação do filho. Eu não vou me estender muito, porque a gente tem muito pra falar, mas eu quero agradecer demais pelo convite. Mas eu concordo com você. E vou te falar mais, tá? Escola das minhas filhas no final. Hora de buscar os filhos. A maioria que tá ali é o quê? A mãe buscando. Quando é um pai, todo mundo, nossa, olha que paizão. Ele tá só buscando o filho na escola. O paizão, o pai espetacular é só mais uma mãe comum. Sim. A gente não merece aplausos porque é o cuidado. É o cuidado que é responsável. A gente nasce com isso. O sonho de ser mãe. Eu sempre questiono as minhas clientes. Eu falo, você sonha ser mãe ou é um sonho coletivo que colocaram na nossa cabeça quando a gente era criança? Mas eu vou te falar que você não sente que tá tendo uma mudança disso? Do sonho de ser mãe? Elas estão optando até pra ter filho mais tarde, né? Então, eu sempre peço pra gente olhar dentro da nossa bolha. A nossa bolha da advocacia, sim. Mas existe dentro de um... Eu só tenho mães e mulheres. Então, assim, dentro dessa... Abrindo toda essa bolha, ainda há, sim, o sonho de ser mãe. Existe agora, a diferença é que existe implementado a ideia que a gente tá correndo contra o tempo. Sabe? Eu tenho 33, eu tenho que ser mãe, porque senão não vai dar tempo de ser mãe. Então, assim, essa ideia do não dar tempo, de que você precisa ser mãe agora, senão você não vai ser mãe depois. E aí entram vários questionamentos. Caraca, eu me estabilizei agora na advocacia. Caraca, eu tenho cliente agora, como que eu vou trabalhar? Como que eu tenho 30 dias de suspensão de prazos? Isso é desumano. E, gente, até aproveitando essa deixa, eu queria fazer uma pergunta. E o que é legal, quantos anos tem a Larissa? 25. 25. E aí eu queria só fazer uma pauta aqui interessante, porque eu sei, te conheço, né? A gente tem uma amizade, eu sei que houve uma estruturação até para o momento que você descobriu a maternidade. Eu te falo que eu não tive. Primeiro porque quando eu tive a Manuela, eu era estudante, nem advogada eu era. Eu brinco falando que a minha mutação daquela menina universitária para mulher, para mãe, para advogada, foi tudo junto. E viver tudo isso é um turbilhão. Claro, concordo contigo, não é todo mundo que segue. Mas via de regra, você tem aquele estereotipo hoje titulado que a maioria segue. E ok, só que quando a gente volta aqui para o desenho da advocacia, a gente tem vários desenhos também, várias bolhas, mesmo estamos falando de uma bolha maior. A minha condição financeira não vai ser a mesma de uma advogada recém-formada e derivados. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da estruturação. Como que foi estruturar tudo isso para você? E principalmente, eu queria ouvir da Fátima. Há 25 anos atrás, como que foi isso? Nem tinha suspensão de prazo, hein? A coisa melhorou bastante, né? Mas assim, ó, estruturei o meu escritório para maternidade, não a maternidade para o escritório. Eu queria ser mãe e eu queria participar da vida da minha filha. Então, assim, a minha filha estudava de manhã, então eu acordava cedo e levava a minha filha. Então eu tinha meu horário de almoço e eu tinha que almoçar com ela. Na reunião de escola eu queria estar com ela. Mas eu tive uma coisa que foi importante para mim. Eu tinha um sócio no meu escritório que é pai da minha filha. Então ele entendia e me ajudou bastante. Não posso falar não, ele me ajudou muito com isso. Mas eu queria participar, eu não queria que ele fosse buscar minha filha, eu não queria que ele levasse no médico.
Eu queria fazer, porque era um sonho eu ser mãe. O Fábio já tinha 2 filhos do primeiro casamento, então a novidade era mais minha do que dele, né? E eu estruturei ele em tudo para a maternidade mesmo, né? Então, a minha filha tinha um cantinho no escritório quando ela ia, eu tinha o horário do escritório era em cima do horário que ela saía da escola. E deu certo, graças a Deus, né? Hoje ela tá com 25 anos, advogada, mas eu sei assim, a pessoa que, tipo, uma mãe solo, é muito mais difícil, né? Acompanhar. A Marcela, o marido dela, já tem uma outra profissão, talvez não vá conseguir acompanhar tanto, vai acabar sendo mais ela. Vai ser você, Marcela? Olha, vamos lá então. Eu já tenho a sorte, né? Isso eu posso dizer, de o Jorge, é o que todo mundo fala, ele ajuda, né? Todo mundo gosta de falar, ajuda. Eu acredito que ele vai ser, sim, um pai à mesma medida que eu vou ser a mãe. Não, claro que tem várias responsabilidades que a mãe tem que o pai nem consegue, né? Então, por exemplo, amamentar, até mesmo as críticas da sociedade, né? Porque todo mundo gosta de falar, nossa, meu sonho é ser pai. Eu brincava, o meu também. Deve ser perfeito. Deve ser incrível ser pai, né? Porque você imagina, a criança tá com o nariz sujo, cadê a mãe dessa criança? Ah, a criança bateu a cabeça, mas onde que tá a mãe dessa criança? Nunca você ouviu, cadê o pai? Né? Então eu sei que tem, além do peso, essa carga invisível que vocês tanto falaram aqui. Mas eu tenho a sorte do Jorge, porque o que acontece? Ele é CLT. Então ele entra muito cedo na empresa e ele sai 4h30. Então, para sair da escola e buscar, a gente já tem essa organização, né? A gente já tem a organização de que a Manu também, ela vai para a escola desde muito cedo. Então, com 4 meses que já existe essa possibilidade, a gente está estudando. Pode ser que minha cabeça mude, mas hoje é o que eu pretendo. Então, assim, a questão de escola já é mais estruturado. Outro ponto também, nós nos organizamos. Então, além da licença paternidade dele de 5 dias, ele já vai pegar as férias dele. Então, terei aí a companhia dele nos 35 primeiros dias. E é tão importante. Exato. Então, assim, a gente já estava estruturado. A Manuela, ela foi um sonho conjunto meu e do Jorge, que nós já pensamos há uns 3 anos. Então, realmente, nesses 3 anos, eu tive a oportunidade de pessoalmente me organizar financeiramente, conseguir comprar um carro mais confortável, que já era algo que eu queria, estipulei metas financeiras com o Jorge, então a gente tem essa organização. E sobre o escritório, eu abri com a minha sócia, Nicole, já faz uns 5 anos o escritório, e desde que a gente se organiza, nós duas nos organizamos realmente. Então, primeiro a gente sabia que eu ficaria grávida, depois de mim ela, então nós temos esse combinado entre Ó, as spoiler, sócias. hein, gente? Então, provavelmente vem alguma coisa da Vamos Nicole. ver, aí depois de mim a Nicole vai ter essa chance, né? Então, nós já organizamos isso que é o legal da organização, né? Então, eu me organizei tanto na minha vida com o meu marido, quanto com a minha sócia. Graças a Deus, estamos expandindo o escritório também e contratei 2 advogadas para justamente me auxiliar, porque diferente da doutora Fátima, eu hoje não consigo mudar o horário do meu escritório, né? Então, realmente, para atender a demanda dos meus clientes, o horário tem que ser o mesmo, mas com outras 2 advogadas me apoiando, e eu já, desde cedo, né? Então, já contratei, assim, no 2º mês de gravidez, porque eu queria que elas conhecessem os meus clientes, para eu sair tranquila de que todos os clientes vão ter aquela pessoa ao lado, que elas conhecem, como que funciona o escritório. Então, assim, eu consegui me organizar, isso me deixa tranquila, porque um medo que eu tinha eu tenho, né, o planejamento de ter apenas uma filha, né? Então, filho veio, a Manu vai ser filha. Então, eu gostaria de curtir esse momento também, né? Porque é algo único na vida da mulher, na vida do casal, principalmente da mulher. Então, eu não queria que fosse algo, eu tive filha, mas vou trabalhar de uma forma super abarrotada. Então, não, eu queria ter esse tempo. E daí, eu já tô aprendendo aqui com vocês que o negócio vai ser punk pra sempre, né? Mas também é algo que eu tô muito preparada, muito convicta e muito feliz de acontecer na minha vida. Eu vou te falar. Maravilhoso. Eu vou te falar que você vai tirar de letra. É claro que a gente escuta muito sobre a romantização da maternidade. Entendo esse lado. Só que a gente também tem muito o terror da maternidade hoje em dia sendo colocado em pauta e assustando ali as próximas gerações. Estudos indicam, inclusive até uns 15 dias atrás, foi publicado na Folha de São Paulo as quedas que nós estamos tendo relacionado à intenção de ter filhos.
E aí eu não vou me lembrar qual é a terminologia que está sendo utilizada para os novos jovens, mas aí qualquer coisa até eu vou procurar e vou colocar ali no podcast, da não fixação do relacionamento e, consequentemente, a ausência de intenção de ter filho. Então, o que isso daí vai causar para a sociedade? A gente já está tendo reflexo no Japão, que já não está tendo. Então, eles estão começando a ficar desesperados de, olha, como ter filho, como ter filho. Por quê? A gente tem essa questão do terror da maternidade. É fácil? Cara, não é. Muito pelo contrário, não é fácil. E eu digo que quanto mais informação nós temos, pior fica o peso da maternidade. E quanto eles mais crescem, maior são as despesas. Né? Todo mundo imagina que quando é bebê, não. É maior a despesa quando eles crescem. Mas é legal a gente pensar no cenário, por exemplo, graças a Deus você tem toda uma estrutura, é privilegiada por isso, mas a gente também não pode esquecer os 26, 24% ali das mães que são solo. E eu tenho certeza que no universo de atendimento da doutora Jéssica, isso se multiplica muito mais. E entender essa maternidade, esse peso, a importância do que a gente tanto escuta de rede de apoio, que a gente sabe também que é um privilégio, que não é todo mundo que tem, de assistência à creche, a derivados, e isso se aplica tanto para a nossa bolha, como também para a bolha que está fora. E aí eu queria ouvir um pouquinho da doutora Jéssica sobre essa experiência de como é. Luísa, você trouxe um número das mães advogadas. Vou te trazer um número de mães solos no Brasil. São 11 milhões de mães solos. Sabe por quê? A mãe, ela acorda e ela tem que ser mãe todos os dias. Tem uma piada aí que me incomoda bastante. E eu não sou a chata da piada, tá? Eu amo piada. Mas assim, você vai ser pai. Aí o homem diz, vou ali comprar um cigarro. E nunca mais volta. E todo mundo ri, porque é normal. É normal. Filho de mãe. Essa frase me dá um tique, assim. Porque filho da mãe, claro, a gente ama. Mas filho também é do pai. E a maternidade solo, como eu disse antes, é trabalho. E eu vou contar um caso dessa frase. Eu tenho que ser mãe todos os dias. Eu atuei num processo, na verdade eu atuo num processo em Alagoas. E a minha cliente, até então, ela descobriu que o filho dela é autista, nível 3. A maternidade dela se tornou triplamente mais difícil. Ela tinha acabado de passar por um divórcio. E o pai da criança decidiu não trabalhar. Ele decidiu não trabalhar porque aí a pensão fica como desempregado, né? Fica baixinha. E por sua vez, ela não pode sair do emprego, porque o emprego tem um plano de saúde muito bom para essa criança, que cobre as terapias, enfim. E ela tava ali pedindo várias saídas, e ela tava naquela dificuldade, sabe, do trabalho. E a criança precisava... Ligaram da escola, e foi o dia que ela me contratou, né? Ligaram da escola e falaram assim, olha, seu filho tá tendo uma crise, precisa que busque seu filho aqui. O cara é um desempregado, gente. Ele poderia buscar? Claro que ele poderia. Mas ele disse, eu não vou buscar. E mais uma vez ela teve que pedir saída do emprego. E aí ela foi demitida. E, obviamente, ela ficou com filho, sem emprego, sem plano de saúde e com a pensão fixada no mínimo. Então, óbvio, estamos lutando pelos direitos dessa criança, dessa mãe, todas as esferas. Eu acho que é isso que entrega a minha missão pessoal, sabe? Porque quando a gente fala de maternidade, a gente fala de todos os campos do direito. É o direito médico, que a criança autista não tá tendo terapia. É o direito do trabalho, que a mãe foi demitida de forma discriminatória e não viram o protocolo, com julgamento na perspectiva de gênero. É o direito das famílias. E 11 milhões de mães, não dá pra gente falar que é um número muito pequeno. A maternidade solo é um problema social. Sem dúvida, sem dúvida. E é um problema social que nós, como mulheres, que querendo ou não, temos o privilégio de ter conhecimento, nem que seja mínimo direito de família, porque eu não vou me arriscar aqui nessa esfera que, querendo ou não, um caso que você mostra que a gente já percebe a sensibilidade que tem que ter realmente para você atuar nessa área, você tem que ter uma missão de vida. E aí eu faço um recorte no sentido, no seguinte, a gente, como advogadas, e advogados também, vou colocar de forma ampliada, a gente sempre fala, a gente tem que estar bem
para cuidar do outro. Terapia em dia, semanal. Às vezes 2 vezes na semana. E vamos falar a verdade? Ser mãe não é a mesma coisa? Você tem que estar bem para você poder cuidar do filho, da Mãe filha. não pode ficar doente. Mãe não pode ficar doente. E aí a gente carrega a tal da culpa, né? Porque Exatamente. a mãe tá descansando. Não tô te assustando. Pelo amor de Deus. É lindo, é muito gostoso. Mas eu sou mãe solo, o pai da Lívia pega a Lívia ali, eventualmente nos dias da convivência. Incrível. 7 anos divorciada já. E quando ele pega a Lívia, eu me sinto culpado. Eu me sinto triste. Cadê minha filha aqui enchendo o meu saco, perguntando: ô mãe, cadê a comida? Ô mãe, aonde que tá minha De blusa? vez você tá aproveitando aquele tempinho pra Imagina, você. eu fico ferrada quando chega na audiência de conciliação, a conciliadora fala assim: mãe, você vai ler um livro, você vai descansar. Eu sei, a gente vai ler um livro e descansar, mas o tempo inteiro vem aquela memória gostosa de tudo que a gente vive, Fora a né? preocupação. É. Hoje eu já não tenho mais. Hoje, essa preocupação, eu me livrei disso. E agora eu tô trabalhando na terapia me livrar da culpa, porque ela tá lá curtindo as festinhas das primas, fazendo as coisas e eu tô com culpa. Mas, na realidade das minhas clientes, sim, tem a preocupação, porque a convivência, ela irrestrita, sem estudo psicossocial, é um risco, né? É um A gente tá risco. no mês de maio, o mês de maio é um mês de conscientização. Não quero fazer desse podcast algo leve, tá? Então eu não vou entrar em tudo isso. Não vou entrar em tudo isso, mas Eu já lembrei de uma reportagem que todo mundo deve ter visto, mas também não quero entrar nesse detalhe. Mas o mês de maio é um mês de conscientização contra a violência sexual infantil. Exatamente isso. E o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de violência sexual infantil no mundo. Então, assim, é um dado muito pesado. Não vou trazer isso pro podcast, mas tem advocacia aqui, então a advocacia pesquise, porque quando você chegar na audiência de conciliação pra fazer um acordo de convivência e a mãe trouxer algum medo dela, olhe pra aquela mãe e perceba da onde que vem esse medo. Ninguém tem medo à toa. Sem dúvida. Ninguém tem medo à toa e a gente acaba conhecendo também, né? Muito bem o parceiro quando a gente se separa. Muito melhor do que quando a gente estava junto, né? Reza a lenda que a gente só conhece depois do divórcio. É que a gente ignora os sinais. É que a gente ignora. Aí a gente fica com aquela crise de salvadora. Vou botar uma faculdade pra esse homem fazer. Vou comprar uma roupa nova pra esse homem. E aí a gente acha que vai salvar, mas depois vem a decepção, né? Mas, Vem a verdade, né? Aquela verdade que a gente tá tampando o sol com a peneira. a verdade sempre aparece. Aparece um momento mais doloroso. É igual no inventário, né, gente? No inventário a gente conhece nossos irmãos. Na sociedade, igual você disse, me planejei com a minha sócia, que é um casamento também. É no término de uma sociedade que a gente fala, caraca, eu não acredito que eu trabalhei ali e aconteceu tudo isso. Eu acho legal a gente discutir tudo isso e a gente perceber que a possibilidade dessa discussão já é um avanço. Claro, a gente está longe do mundo ideal, mas a possibilidade de discussão é um avanço. E se a gente for um pouquinho mais para trás, aproveitando o Dia das Mães, a gente pode perceber, eu vou falar algo, mas que talvez seja um pouco fora do contexto. E por que fora do contexto? A minha mãe me teve com 56 anos, ou seja, ela tinha idade de ser minha avó. Só que toda a batalha dela, a luta dela, me possibilitou estar aqui hoje. Por quê? São a quebra de paradigmas, é a luta pelo direito que possibilitou nós hoje termos a atuação profissional e exercer a maternidade. Nós somos a mamãe doutora e a doutora mãe. E tá tudo bem. Fora isso, a gente tem outras 1001 atividades. E tá tudo bem. Claro, a gente tem aquele momento, né, que é difícil. Eu vi algumas publicações, né, de que você é mãe, mas você também é mulher antes disso tudo. Ou seja, essa questão do cuidado, para você poder cuidar do outro, ela é fundamental. Você tocar a sua advocacia e você se tornar referência para outras estudantes, para outras mulheres alcançarem essa possibilidade e essa liberdade. Porque poder falar se vou ser mãe ou não vou ser é um ato de liberdade. É um ato de liberdade que foi aquilo que você falou no começo. Se você tem dúvida, cara, não seja. Vai ser, qualquer coisa tem recorte, né?
Porque é foda. É foda. Seria maravilhoso se eu pudesse falar palavrão. Eu tô aqui com... Tá liberado. E falar tudo isso, expor tudo isso, trazer mulheres fortes de referência num contexto nacional. Que você trouxe um caso aqui, Sergipe, Alagoas. Mas você vê que tem muita mulher contra, né? Se você pegar o caso da Nicole aí, que ela percebeu, que você disse que foi uma juíza que não queria deixar adiantar sua audiência. Foi. Aí a gente pega uns casos que ainda a mulher é contra. Você teve outro caso essa semana, eu não foi? tô vivendo muito, na verdade, um problema com mulheres. Pasmem vocês. Não pasmo não. Pasmo, não. Então, porque assim, vou pedir preferência. Aí a pessoa já te olha de cima e embaixo pra ver o tamanho da barriga, pra ver se tá suficiente pra eu pedir o meu direito de preferência. Ou então, justamente, quando é algo que eu tenho um problema, geralmente é com uma juíza, com uma cartorária, alguma coisa nesse sentido. Geralmente os homens, por incrível que pareça, eles já respeitam de uma forma mais automática. Ou até mesmo quando... E geralmente essa juíza mesmo falou que não era mãe. Mas ao mesmo tempo eu também tenho muito acolhimento de outras mulheres, o que é bem bacana. Eu tive uma audiência muito conturbada trabalhista e a juíza, assim, numa leveza, porque ela sabia que eu tava grávida, terminava assim, às vezes tinha uma paz, porque foi necessário chamar até a segurança numa audiência trabalhista, enfim, histórias. Eu vi esse caso. Cada uma que só comigo. O reclamante vinha pra cima de mim, assim, um negócio horroroso. Mas a juíza depois, doutora menina ou menina, nunca tive a oportunidade de ser mãe, não quis, mas poxa, que legal, que seja muito abençoado. Então, assim, é o que eu sempre digo, são pessoas, né? É complicado o relacionamento. Mas, infelizmente, como sempre na minha vida, até quando eu abri o escritório, eu vejo uma dificuldade maior de mulheres comigo. Enfim, eu imagino que todas as mulheres, eu não sei por qual motivo, talvez seja realmente a estrutura da sociedade, a forma como nós fomos condicionadas a pensar, mas essa resistência ainda é muito grande. As mulheres são machistas. Elas se sentem rivais uma da outra, né? A rivalidade feminina, né? A ex e a atual. Por que a briga? Se todo mundo se unisse, teria uma família linda. Grande. Em prol da criança. Exato. E aí é engraçado, porque quando a gente começa a pensar, a gente tem vários termos quando a gente começa a falar de feminismo, né? Vamos falar sobre sororidade. A teoria é linda, né? Mas na prática a gente recebe mensagem de uma amiga advogada falando, né? Não, então, seu dia é muito corrido, você tem filho pequeno. A solidão materna, né? Existe sim a exclusão da mãe. Mas, eu fiz esses dias eu gosto de pegar, todas as consultas que eu faço alguns recortes do que as mães falam, porque aquilo ali me rende posts maravilhosos, porque é a realidade, né? E teve uma mãe que falou, e eu fiz um tweet, que era, gente, eu não sei como eu tinha a capacidade de reclamar que eu estava cansada antes de ser mãe. Porque... Uma lição pra mim, né? Mas agora você já está gestante, não tem... Então tá não posso tudo reclamar. certo. Excelente, tá que tudo, bom. Tá tudo Até porque certo. na gestação você tá cansado por 2. Gente, e é verdade, porque é um cansaço que eu nunca senti na minha vida. Eu fiquei grávida também na faculdade, no último ano. Eu descobri a minha aprovação... Quando eu descobri minha aprovação na OAB e no outro dia eu descobri que eu tava grávida. Ainda bem que eu descobri minha aprovação antes. Senão tinha tido um troço. Eu ia falar, nunca mais vou ser advogada na minha vida, meu sonho. E eu também não queria ser mãe. E você sabe o que é legal? Legal não, né? É cruel, né? Muita gente fala assim, você é advogada, então você tem liberdade para ser mãe, você tem liberdade para sair, entrar a hora que você quiser. Pelo contrário, né? A gente tem uma responsabilidade, a gente tem quantos clientes? Aqueles seus clientes são todos os seus patrões. Então, a nossa responsabilidade é muito maior e as pessoas não veem assim. Elas acham que por a gente ser advogada, profissão liberal, a gente tem um espaço maior, a gente pode sair do trabalho, não tem tanta responsabilidade. E aqui a gente já fala de uma... Eu gosto de falar isso, que a gente já é privilegiada por nós sermos autônomas. Sim. O Heitor nasceu, eu já tinha uma condição até um pouco mais estruturada do que antes das meninas. Só que o Heitor nasceu 8 horas da manhã, meio-dia eu tava respondendo o cliente no WhatsApp.
E aí? Mas é uma falta de empatia. Total. Hoje eu posso me dar ao luxo, vamos dizer assim, de demitir algumas clientes. A princípio eu faço toda aquela triagem ali para certificar se os nossos valores, os nossos princípios batem. Mas assim, quando uma mulher me escolhe, ela me escolhe sendo a Jéssica advogada e mãe. Mãe da Lívia. Eu disse lá no começo que ser mãe da Lívia, eu não seria advogada, eu não teria esse projeto, Direito para Mamães. Ela é o meu motivo. Se eu não puder ser a mãe dela, eu não posso mais nada. E eu já tive problemas, assim, de precisar levar a minha filha agora. Dengue, problema de suspeita ali, precisava ficar no hospital, os hospitais lotados. Eu tive um problema recente. Uma cliente que, se você não tá disponível, eu não quero. Eu falei, quem não quer sou eu. Porque se eu não posso ser mãe da minha filha, quando ela mais precisa de mim, eu prefiro que você não seja minha cliente. Mas assim, eu estou falando, gente, dentro do meu recorte. Porque Sem eu sei que dúvida. a gente engole muito sapo para poder pagar as nossas contas. A advocacia autônoma, ela traz isso pra gente, Claro, traz o A liberdade. bônus, a liberdade, traz. Mas também tem o ônus da gente, será que as contas vão fechar mês que vem? Será que eu vou conseguir pagar tudo? Então, fica com medo. Então, eu estou falando dentro do meu recorte, dentro desse meu privilégio. Mas hoje, eu não admito não ser mãe da minha filha e não poder exercer a minha maternidade assim como eu quero. Eu prometi pra ela que eu seria a melhor mãe do mundo, a melhor mãe que ela poderia ter. E eu sigo fazendo esse meu papel. E é legal você falar desse recorte, porque realmente nós falamos aqui de um recorte de profissional autônomo. Mas e aquele que é CLT? Exato. A gente não fala sobre a questão... Marcela não vai me deixar mentir aqui. Prazo de licença maternidade para um profissional CLT. Qual que é? 4 meses. 4 meses. E aí você tem, por outro lado, a questão técnica, e eu puxo um pouco para a questão do direito médico, a amamentação obrigatória de 6 meses. Olha a pressão para a mulher. A Manuela eu amamentei 15 dias. A pressão que eu tive por causa do que aconteceu com ela para todos os outros, e eu era CLT, a Lari, eu não conseguia amamentar com 4 meses, eu tinha que o quê? Você vai tirar a bombinha e tal, mas às vezes não dá. E a amamentação, inclusive os estudos mais recentes contra a Covid-19, por exemplo, ela tem as questões de imunização, não me corrige, Luísa, cria anticorpos na criança. Porque passa da mãe para o filho, né? A mãe já está imunizada, então passa para o filho. Então você tem todos esses recortes, que aí é que você fala da questão social. Exato. O legislador que criou a lei do atestado, há quantos dias a mãe pode faltar no trabalho, entregar atestado? Acho que só pode faltar. Tá. Você tá dizendo a respeito da mãe e do pai com filho até 6 anos? Pra levar na consulta médica. Exatamente. Você pode faltar uma vez no ano. Gente, absurdo, vocês né? já perceberam que é um podcast, é um bate-papo e a gente aproveita e já tira uma casquinha e faz consulta com a doutora Marcela. Mas realmente é um absurdo você pensar que você vai ter uma falta justificada no ano pra levar o seu filho de até 6 anos, tá? Porque depois de 6 Vai anos sozinho. a criança não fica mais doente. Ela vai sozinha. Vai sozinha, exato. E Pega até- um Uber e vai até a Até consulta. 6 anos a criança fica quantas vezes doente? Exatamente. E aí, realmente, justificado, você só tem direito a uma. Então, Ele não deveria ter filho. E né? aí- Por isso que ele fez assim uma vez ao ano. E é Não legal a possível. gente pensar nisso tudo, porque quando a gente pensa na igualdade de cuidados, claro, a gente não vai falar que o homem vai conseguir amamentar e fazer algumas coisas que realmente é exclusivo da mãe. Só que quando a gente pensa nessa ideia, nessa ideologia de igualdade, a gente vem no contraponto do quê? Licença maternidade, 4 meses. E a licença paternidade? Que foi o que eu disse aqui, 5 dias, né? Que é outro Exatamente. absurdo. É um absurdo. É exatamente isso. Assim, tem um estudo da FGV que trouxe na maternidade que as mães CLTs até o 2º ano do filho, 50% são demitidas. É um número extremamente alto. Muito. O IPEA traz a mãe, ela trabalha 8 vezes mais que o pai. Então, assim, é um número muito alto. Então, cuidado do trabalho. Não E pode para amamentar. recuperar o emprego? Né? Porque daí você vai procurar outro e- emprego, acabou de ter filho, você vai Não, e- falar e aí Isso você eu não posso consegue. confirmar. Porque a parte que eu faço no escritório é basicamente para empresas.
E é batata. A primeira coisa que eles veem assim que fecha uma consultoria é: quando eu posso demitir funcionária grávida? Porque existem algumas convenções que elas preveem um pouquinho mais de dias de estabilidade do que aqueles 5 meses, né, que a gente já tem aí. Então, é a primeira pergunta. Eu tenho funcionária grávida, você pode me dizer exatamente quando eu posso demitir? Então já é algo da sociedade, né? Que já tá certo de que aquilo vai acontecer. Você é uma funcionária CLT, você já tem a ciência de que você vai ser demitido. Que é algo muito Nós triste. somos tão boas no que fazemos, né? Depois da maternidade vem aquela necessidade de dar tudo certo que a gente faz. Aí entra o espírito do dar tudo certo, de fazer tudo certo, porque hoje eu tenho alguém que não sou só eu, depende de mim. Exatamente. É pena que, assim, esse avanço e essa maturidade que chega para a mulher é meio que instantânea, né? Pode me corrigir, eu sei que não é instantânea na maioria das vezes, mas vamos pensar na nossa bolha, e na nossa bolha bem pequenininha, que eu sei que é bem pequenininha, mas levando em consideração o cenário entre homens e mulheres, essa maternidade, esse peso, essa responsabilidade, essa maturidade, ela vem muito mais rápido para a mulher do que para o homem. Isso também é uma realidade. Falam, que provavelmente também deve ser uma piadinha que você detesta, né? A mulher no primeiro chute, desde o primeiro momento da gravidez, percebe ali seu corpo mudar, ela tem uma conscientização do que está acontecendo muito mais rápido que o homem, né? O homem nasceu e ainda assim não tem aquela identidade. Gente, não é não tô falando que todos são assim, mas a gente sabe que, fisiologicamente falando, a mulher, ela tem um vínculo totalmente diferente do que o homem. Eu discordo disso no sentido do seguinte. Eu vou dar um exemplo bem da nossa infância. A gente cria os filhos assim, tá? Então vamos chamar pra responsa das mães. Mãe Eita, de isso aqui é pra mim, tá? Porque eu meninos, tenho um menino. Mãe de meninos, responsabilidade. A menina tá lá no aniversário de 3 anos, linda, com aquele vestido de princesa, com coroinha. E aí a mãe abaixa e fala assim: olha, você tá muito bonita. Você não vai se sujar porque você é uma princesa. E a menina, ela tá louca pra brincar, porque nós somos crianças. Mas ela se contém. E ela se contém pra não se sujar porque ela é uma princesa. O menino, ele tá correndo descalço, ele foi com a roupa batida porque ele vai brincar, porque ele é menino. Entende? Hoje, a criação tá muito mais equitativa. Mas eu sou mãe, né? Você também é mãe de pequenos e a gente ainda vê esse movimento da criação. Então, as meninas, nessa criação, elas acabam amadurecendo mesmo, porque se impõe a mulher. E ainda tem aquela passação, né, de pano. Eu acho incrível, né? Não vou contar o caso, mas, enfim, teve uma sogra que falou assim: mas ele é muito jovem pra ser pai, e aconteceu isso tudo. E eu tava vendo o documento do cidadão e eu vi que ele era jovem, quando eu fui olhar o RG, 40 anos. O jovem, ele não tá pronto pra ser pai. Ainda. Agora a menina de 16 anos engravidou por quê? A responsabilidade é sua. Larga a escola. Mas, assim, fazendo 2 recortes, tá? O primeiro, eu vou até fazer um link pessoal. Quando eu engravidei e eu descobri que era um menino, você não tem noção o pânico que eu fiquei. Eu ficaria também. Por quê? É aquela linha tênue de você conseguir passar pra ele todos os valores e, ao mesmo tempo, você criar um homem para a sociedade, que respeite a mulher, mas que também não seja um banana. Sabe? Uma coisa meio... Então, é aquela linha tênue que você fica, tá, cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou passar essa criação de que você tem que respeitar, até porque ele tem 2 irmãs e tem uma mãe e tem uma sociedade que ele vai ter contato, que não seja um machista, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho alguns pensamentos machistas e que você tem que se policiar para isso, para que você não passe para ele. Então, essa quebra de paradigma que a nossa geração Somos vive... as primeiras. Exatamente. Tá tudo muito difícil pra gente. Tudo nós somos as muito primeiras em difícil. tudo. E aí você vira e fala, cara, como que eu vou passar tudo isso pra ele? Foi o primeiro pânico. Lógico que o segundo, na verdade, foi o segundo, tá? O primeiro foi, como que eu vou limpar um pinto? Eu tô acostumada a limpar. O primeiro foi esse. O segundo foi, como que
eu vou passar tudo isso pra ele? Foi o primeiro desespero. E aí o segundo recorte, que quando eu comentei contigo sobre a questão biológica, eu falo do período da gestação. A mãe tem uma ligação com o filho durante a gestação que é biologicamente, ele está sendo gerado dentro de você. É diferente para o homem. Então, quando eu digo da questão da maturidade, de você ter uma visão da maternidade diferente entre o homem e uma mulher, é uma questão até puramente biológica, porque ele está dentro de você. Ele não está dentro do homem. Isso não exime a responsabilidade, que isso não tem nada a ver, muito menos o caráter. Né? Sim, e tem a questão da ocitocina, né? Apesar que o Dr. Danilo, que trabalha comigo no escritório, ele faz direito médico e ele apresentou a tese de doutorado, que era as condições dos bebês expostos ao sol e as questões da ocitocina produzida pelo homem. Eu acho muito legal, mas não tô aqui pra falar sobre isso porque eu não sei. Bom, vocês viram que se dependesse da gente, a gente ia passar a noite inteira aqui. Mas o programa tem que terminar. A gente promete que a gente volta outro dia e bate mais um papo sobre isso, tá? Eu agradeço muito de estar aqui com vocês. Adorei o papo. E espero que na próxima oportunidade a gente tenha um pouquinho mais de tempo. Vamos marcar um café pra gente falar de maternidade. Já convida as mães aí pra gente eu conversar, super vai ser apoio. massa. Mas Adorei a pra ideia. finalizar mesmo, sabe o que eu queria? Que a gente passasse uma mensagem pequena. Não precisa ser uma coisa muito longa para as mães que estão assistindo a gente. Marcela, bora lá. A gente podia começar com a Fátima, né? Que ela já é mãe há mais tempo, entendeu? Fátima. Pra deixar aquele... Fátima, a gente sobrevive, né? A gente chega nos 25 anos. Pelo amor de Deus. Gente, assim, a minha filha sempre foi uma criança muito, muito tranquila, uma pessoa tranquila. Então, eu não tive problema, né? Mas assim, se eu pudesse, eu teria tido mais 10 filhos, tá? Pra mim, a maternidade foi a melhor coisa do mundo. Ainda bem que eu tive uma grande mulher na minha vida, que me ensinou a ser mãe, que infelizmente não tá mais aqui comigo, mas eu aprendi a ser mãe e a minha filha é maravilhosa e a minha mensagem é: seja mãe, curta seu filho bastante, viu, Marcela? Para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida. Feliz Dia das Mães, né? Por esse mês de maio a gente tem o Dia das Mães. Quero desejar a todas as mamães Feliz Dia das Mães. E os papais, porque a gente sabe que tem vários papais que também são mães, né? Então desejo a todos muita felicidade, tá? Arrasou. E aí, Jéssica, vamos lá, que então agora a gente quer polêmica. Não, tô cansada. Não, tô cansada. Gente, eu tenho uma mãe incrível. Mãe, você tá me assistindo, que eu sei que você assiste todas as minhas lives e dá coraçãozinho, porque eu ensinei a minha mãe a engajar. Depois que eu ensinei. Ótimo. Ai, a minha mãe é maravilhosa, gente. Ela manda coração em tudo, ela comenta tudo, ela compartilha com as amigas. E a minha mãe foi mãe super jovem. A minha mãe foi mãe com 16 anos. E hoje, sendo mãe, eu fui aquela adolescente rebelde, assim, sabe? Eu criticava, às vezes, o que minha mãe fazia, não entendia muito bem. E hoje, sendo mãe, tô pagando a língua, sabe? Eu vou fazer até um recorte, tá? Desculpa te cortar. Larissa, essa é pra você, porque eu falo isso pra minha. E hoje, eu entendo que a minha mãe também tava aprendendo a ser mãe. E eu sou mãe, mas todo dia eu aprendo algo novo, todo dia eu tô cheia de dúvidas. São tantas dúvidas e tantas certezas. Então, assim, mães que estão nos assistindo, Feliz Dia das Mães. Você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Você faz o melhor trabalho que você consegue fazer. Nos dias mais difíceis que você se sente a pior mãe do mundo, ele acha que você é a melhor mãe do mundo. Receba todas as cartinhas, guarde todas as cartinhas. Quando ele tiver 20 anos, mostre todas as cartinhas, porque é lindo. A maternidade é linda. Gente, depois de ouvir a Fátima e a Jéssica, eu acho que, né, não tenho mais nada pra dizer. Mas como eu tô nesse momento da gestação, o que eu acho legal? Muitas pessoas acabam sendo convencidas por muitas coisas da internet, né? Eu tô, pelo menos assim, todo mundo tá me mandando um vídeo ou alguma coisa do que eu tenho que fazer, que eu tenho que contratar um curso, que eu tenho Que coisa chata. ter o parto tal, o parto tem que ser desse jeito, eu já até ouvi. Se o parto não for desse jeito, você não vai ser mãe por Não, inteiro. bloqueia. Assim, uns negócios... Enfim, então,
que eu acho? Desde que não seja algo que seu médico proibiu, acho que a maternidade é muito natural. Então, assim, faça aquilo que você entende que vai ser mais confortável pra você. Se não der certo, depois você paga o curso que todo mundo fala, mas no primeiro momento, se você acredita que não, que tá tudo bem, que você quer levar com mais leveza, faça dessa forma, tentar não ser muito convencido pelo que a internet está falando. Procure mesmo outras mães que vivam a realidade que você está vivendo, porque eu acho muito interessante a troca, aprendi muito aqui hoje. E para finalizar, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, obviamente, e para as minhas 2 avós, que são mulheres todas incríveis, guerreiras, batalhadoras, cada uma lá na sua, mas que são inspirações para mim. Ai, que lindo, gente! E eu vou finalizar a fala agradecendo você que está assistindo, que tá ali. Espero ter contribuído um pouquinho para o seu dia se tornar melhor, porque a gente sabe que nem sempre todos os dias são bons. A gente sabe que a maternidade tem um peso, a gente conversou muito sobre isso aqui. E também finalizar dando um feliz Dia das Mães para essas mulheres que estão aqui, que aceitaram esse desafio de falar sobre algo tão natural, mas ao mesmo tempo tão caótico, mas que é necessário a gente conversar. Então, feliz Dia das Mães, Fátima, feliz Dia das Mães, Jéssica, Marcela, primeiro Dia das Mães. Então, para todos vocês, um feliz Dia das Mães. Obrigado por esse bate-papo, obrigado por compartilhar um pouquinho da história de vocês, de tudo que a gente conversou aqui no transcorrer desse podcast. E a vocês também, um feliz Dia das Mães.